Queremos saudar a todos os nossos amados irmãos e a você que tem nos acompanhado nos estudos bíblicos da Escola Dominical, todos os domingos, às 7 horas da noite. Saudamos também nossos apóstolos, Uriel de Jesus e Jussara de Jesus. E os pastores locais da nossa igreja, pastor Isaías e Sueli de Jesus. Estaremos adentrando a partir desta primeira aula do terceiro trimestre de 2021 com um novo tema das lições, as 7 igrejas de Apocalipse e o final dos tempos. Realmente são temas que traz para nós um despertar do tempo em que estamos vivendo. Assuntos como Apocalipse, que é a introdução, é a lição de hoje, a introdução, Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a volta de Jesus, o juízo do grande trono branco e, por fim, novos céus e nova terra, quando a Jerusalém desce do céu para receber, para cumprir o que Jesus disse em João 14, que ele voltaria para nos buscar, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, se deleite e aprenda com esses ensinamentos. A lição de hoje é sobre o livro de Apocalipse, uma introdução ao livro de Apocalipse. Eu estarei extraindo para dar essa aula sobre o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 8, que diz, de 1 ao 7, que diz tão somente assim. 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou, notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está se aproximando, ou próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Nos fez reais sacerdotes para Deus e o seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. 7. Finalmente, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O texto áureo está no próprio livro de Apocalipse 1:18, que diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. A verdade prática está escrito: o Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Isso é verdade. Através dos seus símbolos e figuras, mostra-nos Jesus como se serão os últimos dias da humanidade. Então você vê que só pela introdução do texto bíblico, nós vemos que coisas grandiosas nos aguardam para o ensinamento e aprendizado da nossa parte. Nesse trimestre, estaremos estudando justamente esse tema tão palpitante, tão forte da Bíblia Sagrada. Somente os crentes, importante dizer isso, desta geração têm o privilégio de ouvir e participar desses últimos acontecimentos. Coisas que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, os heróis da fé, ninguém do Antigo Testamento teve esse privilégio que nós estamos tendo. Porque as coisas que estão escritas neste livro são revelações para os últimos tempos. E veja o quão nós somos privilegiados, como está escrito no versículo 3, para nós desse tempo do fim. Diz assim o 3, bem-aventurado aqueles que lê, e os que ouvem, é o que estamos transmitindo agora, as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O primeiro ponto
dos nossos estudos tem por título o livro de Apocalipse, que estaremos dando sequência nas demais aulas seguintes, que são 13. Hoje é a primeira e a sequência de todos os estudos extraídos do livro de Apocalipse estarão sendo dados nos seguintes estudos das outras 12 lições no decorrer do trimestre. Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Ele contém as revelações de Jesus Cristo concernente às profecias que o próprio Deus já havia dado a Daniel 536 anos atrás, que daqui a pouco vou estar lendo Daniel, onde Deus dá justamente as profecias. No livro de Apocalipse são as revelações dessa profecia que vão se cumprir agora no tempo do fim. Veja o que é que diz Apocalipse 1:1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, ele que é autor da revelação, a qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, o seu servo, que por sua vez notificou as igrejas e por sua vez está chegando hoje pela Bíblia ao nosso conhecimento. As revelações das profecias de Apocalipse, somente Jesus poderia revelar, pois se trata das coisas que o próprio Jesus irá fazer acontecer nesse tempo do fim. Então ninguém teria outra condição de revelar senão o próprio Jesus Cristo, porque ele é quem estará fazendo com que as coisas finais dos tempos finais irão acontecer. O Apocalipse retrata todo o processo da segunda etapa da consumação da redenção. Sim, da redenção, porque Jesus foi quem consumou no Calvário a nossa redenção. E ele consumou isso quando ele veio aqui pela primeira vez para, em carne, em corpo, como filho do homem, proceder o plano de redenção do homem. O Apocalipse não se limita a descortinar palavras inspiradas de Deus, mas adverte, exorta, ensina os cristãos de todas as épocas e lugares a esperar a ordem santa, o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo vai se culminar com a volta de Jesus. O livro de Apocalipse retrata o processo de consumação redentora que Cristo começou na cruz do Calvário da humanidade, através de figuras, de linguagens, de simbolismos e de atos dramáticos que irão acontecer e como será revelado. Por isso, nós precisamos estar bem atentos ao que os ensinamentos estará nos ensinando nesta oportunidade. Chama atenção para o fato de que, assim como Jesus mandou João escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia as revelações do Apocalipse, do tempo do fim, Deus igualmente mandou Daniel escrever essas profecias que estão inseridas nesse livro, as quais foi dado a João o privilégio de ver as revelações com Jesus Cristo. Veja o que é que diz Atos 1, 10 e 11, que eu vou ler. Eu fui arrebatado, e vocês vão recebendo as revelações, em espírito no dia do Senhor. E ouvi que atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, soava e dizia: o que vês, escreve no livro e envia a todas as igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Assim, Jesus arrebatou João para que ele pudesse trazer o conhecimento das revelações daquilo que outrora, no ano 536, Daniel havia escrito. João escreveu o livro de Apocalipse no ano 96. Ele foi o último de todos os profetas com vida. Paulo e Pedro morreu no ano 67, um foi crucificado
Pedro e Paulo foi decapitado no ano 67. Então João seria o último dos apóstolos que estaria dando continuidade às revelações para o tempo do fim. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, é um dos livros mais fascinantes e valiosos. Por quê? Porque revela o programa divino dos séculos para o fechamento desse plano maravilhoso de Deus para a redenção do homem. Assim como o Apocalipse é a revelação, Deus mandou que Daniel escrevesse as profecias no ano 536 a.C., que seriam reveladas por Jesus Cristo no final dos tempos. Veja o que aqui diz Daniel, para você entender que são as mesmas profecias que foram seladas por Daniel. Daniel 12, 4. Disse Deus a Daniel: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É o tempo em que estamos vivendo, um século atrás para frente. E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as árvores do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e de tempos e metade de um tempo, vou explicar isso, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, seriam os últimos cristãos e os judeus que aceitaram Jesus, todas essas coisas serão cumpridas. Então é isso que acontecerá justamente no tempo do fim. E esse tempo que ele está se afirmando aqui, um tempo e depois outro tempo, se refere aos dois tempos da grande tribulação. O primeiro período de 3 anos e meio e o segundo período de 3 anos e meio, para que assim cumpra todas as coisas. Nesses 7 anos da grande tribulação, haverá 45 dias no término dos 7 anos, que é a preparação de Jesus para o julgamento das nações, e aí então iniciar o milênio. Então são coisas auspiciosas que isso vai estar sendo ensinado no decorrer das outras aulas. Por isso você não pode perder nenhum desses estudos. Mas vamos adiante. O 8 diz assim: E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Então Daniel não entendi isso. E disse o Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Daniel foi simplesmente um instrumento para escrever as profecias. Agora João está sendo chamado, foi arrebatado em espírito, e veja que coisa bonita como é que foi esse arrebatamento. Então o livro do Apocalipse revela também de que pela primeira vez um homem faz uma viagem espacial aos céus e pode contemplar a pujança, a glória do trono de Deus lá no céu. Veja o que é que diz o Apocalipse 4, para você entender esse arrebatamento de João e essa visão que João teve diante do trono de Deus. Apocalipse 4. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Estava na ilha de Páscoa. E a primeira voz, que como trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe. Aqui, mostra-te coisas e depois dessas devem acontecer. O que João viu são as revelações do que foi escrito por Daniel e que só Jesus poderia revelar. Mas veja esse estado do grande trono e do céu onde João foi. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante de pedra de jaspe e de sardônio. E o arco celeste estava ao redor no trono, e era semelhante à esmeralda. Que coisa fantástica! E ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos, 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas e diademas. E do trono saía relâmpagos, trovões, vozes diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui ele viu Jesus entronizado, né? Porque Jesus, depois que cumpriu o plano e consumou a redenção para todos os homens, ter o direito de ir para o céu e aceitar Jesus e serem salvos, ele foi e subiu e se assentou à destra de Deus. Ele viu isso aí lá no céu, que é o lugar em que nós esperamos chegar também. Imagine, os amados irmãos,
o privilégio que João teve quando ouviu a voz: suba. E ele contemplou as maravilhas do trono de Deus. E ele agora vai contemplar um momento exato em que o livro de Daniel escrito, que está nos céus, vai ser tomado por Jesus e aberto para se cumprir aquelas profecias e a revelação que nós teremos conhecimento de antemão, porque a abertura dos livros só se darão no dia em que Jesus vier voltar. Vai abrir os selos para começar, então, o período do arrebatamento e da grande tribulação. Então veja como está aqui escrito, como foi esse momento. E eu quero que você agora se transporte junto com João, e você, pela fé, poderá contemplar aquele momento glorioso, pelo Espírito de Deus que levou João, pelo Espírito de Deus que está nos fazendo ouvir essas profecias. Por isso é que vou voltar a ler o ponto 3. Nós somos chamados de bem-aventurado, 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E guarda, você vai guardar no seu coração isso que você vai ouvir, porque vai acontecer. E nem Moisés, naquele tempo que ele esteve no Monte Sinai com Deus, nem Paulo, que foi ao terceiro céu, nem Isaías, que contemplou o trono de Deus, nem Estevão, que viu os céus abertos e Jesus de braços abertos esperando, ninguém teve esse privilégio que nós temos de sermos informados, de ouvirmos, e pela fé podemos contemplar esse momento de Jesus lá. Preste atenção e vamos em espírito ao trono de Deus, como foi João. Apocalipse 5:1. Vou ler pausadamente. O que é que João viu? Ele diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Este livro é o que Daniel escreveu, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, Jesus Cristo, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas de 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro, aleluia, da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Que momento, meu Pai! E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povos e nações. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que maravilha essa informação, que nós somos bem-aventurados em ouvir. E se você, pela fé e pelo Espírito, pode contemplar aquilo que esses eminentes homens da história não puderam, da história bíblica, não puderam ouvir e não puderam saber, como Daniel, não tiveram esse privilégio. E você, como eu, tivemos neste dia glorioso das nossas vidas. Alegra o teu coração, porque eles cantavam, viu que festa tinha nos céus. E a abertura do livro, isso acontecerá no momento em que Jesus virá arrebatar a igreja e em seguida começar a grande tribulação.
Não estaremos aqui para ouvir a abertura desse selo, mas que eles vão abrir mão. E quando abrir os selos, então vai aparecer o que vai acontecer. Vamos saber, mas isso é assunto para as próximas lições. Apocalipse 1:8 diz assim: escutem, eu sou o Alfa, disse Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, isso Jesus, que João pôde contemplar na glória, é o Jesus eterno. Ele está além do tempo, além das eras. Abrange desde a criação do mundo até os tempos em que tudo será terminado com novos céus e nova terra. E depois, infinitamente, na eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega. Vem, e aí o Espírito de Deus que faz com que ele possa estar em todo lugar, em toda a plenitude e realizando aquilo que ainda falta completar para a consumação dos séculos. Ele é Jesus o Salvador. Ele é o Cristo ungido, isto é o Messias. Ele é a testemunha fiel. Ele é o primogênito dentre os mortos. Sim, Jesus ressuscitou primeiro, porque se não houvesse ressurreição, o que seria de nós? Condenado a morrer, como ainda somos, todos morrem. Mas se não houvesse a ressurreição, nós não poderíamos ter também a nossa ressurreição e receber um corpo glorificado. Isto é, aceitando a Jesus como Salvador. Ele é soberano dos reis da terra e ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Esse é o Jesus que está entronizado à destra de Deus, aguardando somente um acontecimento de que todos nós esperamos, a volta de Jesus, para que assim ele possa arrebatar os salvos, a igreja do Cordeiro que ele comprou de todos os povos, tribos, raças e nações, para constituir o seu povo, nação eleita, de sacerdócio, nação santa, que possa realmente representar o Reino de Deus aqui na Terra. Por isso, amados, essas lições nos traz uma reflexão muito grande para o nosso modo de viver aqui, nessa bendita esperança da volta gloriosa de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, a encarnação de Jesus Cristo é o grande mistério da piedade. E eu pergunto, se Jesus Cristo não tivesse morrido, o que seria de nós? O apóstolo Paulo disse, se não houvesse ressurreição de Cristo, o que seria? A nossa fé seria em vão, nada do que seria de nós. A morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus, nem pelos os gregos, que tiveram a oportunidade de estar convivendo com ele quando ele exercia seu ministério terreno. Ponto número 3. O Cristo glorificado. A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos: a ressurreição de Cristo, que acabamos de mencionar, a sua ascensão ao céu para estar à destra de Deus, o nosso advogado, aguardando o dia do seu retorno para resgatar, para arrebatar a igreja, e o triunfo final sobre toda a força do mal. Sim, porque além do plano salvífico, tem um acerto de conto final de Jesus Cristo com Satanás. E isso acontecerá com a sua volta. Jesus, agora glorificado, concluirá o plano da redenção. Veja o que Davi disse, ainda no Velho Testamento, já a respeito desse ponto importante de que Jesus um dia virá para nos buscar e fará esse acerto de contas. Está em Salmo 110, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então nós vemos aqui um pronunciamento do Deus Pai para com Jesus que está à sua destra, dizendo para ele que este dia
chegará para esse acerto de contas final. E isso é que nós vamos agora ver na visão que João teve. Apocalipse 1:19 diz assim, a respeito desse assunto. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois dessa hão de acontecer. As coisas, meus irmãos, que tem visto, é a visão do Cristo glorificado. Eu imagino que visão extraordinária, que coisa, que glória é essa, e um dia nós iremos contemplar. Você pode dizer aleluia por isso também? As coisas que são as cartas que ele está enviando, que depois da visão enviou às igrejas, que chegou até os nossos dias e hoje nós estamos podendo ensinar sobre elas. E as coisas que depois hão de suceder, ou seja, a ascensão de Cristo, do anticristo e todos os acontecimentos finais que eu vou aqui mencionar alguns. Primeiro foi as 7 cartas à igreja da Ásia Menor, os 7 selos do Apocalipse, as 7 trombetas do Apocalipse, as 7 figuras simbólicas da mulher vestidas de sol, o dragão, o menino, a besta, e também o derramamento das 7 taças, que será o maior juízo de Deus sobre a humanidade. Então isso é que irá acontecer na grande tribulação. Mas enquanto isso, nós podemos ter esperanças maiores, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Antes que isso aconteça, Deus recolherá a igreja, a noiva do Cordeiro, para estar com ele nas bodas, no tribunal de Cristo e nas bodas. Depois disso, o que é que nós esperamos? Esperamos acontecer o grande juízo das nações, a volta de Jesus, a batalha final do Armagedon, o milênio, aguardamos o grande juízo do trono branco, aguardamos a nova Jerusalém que vem para que os salvos desse local do grande juízo do trono branco possam tomar posse da cidade que foi preparada, aquela cidade que Jesus prometeu que ia preparar para nós em João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. E voltarei para buscar outra vez, para que onde esteja, vós estejais também. Isso é a nossa maior alegria. E, finalmente, novos céus e nova terra, quando todo esse plano, o tempo, terá fim. Assim, meus irmãos, concluindo esse estudo, nós vemos que não podemos deixar de interessar pelo livro de Apocalipse. Que ninguém venha menosprezar este livro de Apocalipse. É legal tratar-se de um livro difícil, enigmático. Se o lermos com discernimento do Espírito Santo e paciência, veremos e constatamos a chave para a sua interpretação. Sabe por quê? Porque Deus não ia dar, Jesus não ia dar as 7 cartas para as igrejas da sua época que chegou até nós, para que nós tivéssemos dificuldade de entender o que Deus quer para nossas vidas. Por isso, eu creio que Deus há de trabalhar no seu coração para esse entendimento. Vamos agora orar a Deus para agradecer por esse momento que estivemos juntos, diante da palavra dele. Curvemos nossas cabeças, elevemos nosso pensamento ao trono da graça e falamos com nosso Pai Celestial que está no céu. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por este dia, por esta noite, por essa semana que se encerrou e por essa semana que inicia. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, que o Senhor possa trazer refrigério aos seus corações, que o Senhor possa abundar, Senhor, com muita graça em suas vidas. Que o Senhor abençoe, faça o prosperar nessa terra e que eles possam ter uma semana de vitória. Nós te pedimos que o seja com cada um, Senhor, para que assim eles possam obter todas as vitórias que o Senhor tem para eles. Queremos te pedir, Senhor, essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você pode dizer amém. Aguardamos você para estarmos juntos na próxima semana, com o ensino sobre as cartas às igrejas, começando pela igreja de Éfeso. E depois, na continuidade,
todos esses assuntos maravilhosos que eu já citei. Que Deus abençoe e até lá.